Olá, eu sou o Bruno da Escola da Praia e venho-vos apresentar um texto da Ajudares. O nome do nosso texto é Se eu fosse um piloto. Se eu fosse um piloto, viajaria até o Mar Morto. Se eu fosse uma boneca, não comeria panqueca. Se eu fosse um dado, giraria como um tornado. Se eu fosse um leão, lutaria com um dragão. Se eu fosse uma macaquinha, o meu nome seria Martinha. Se eu fosse um sapo, seria verde como um gato. Se eu fosse uma joaninha, guardaria a amizade numa caixinha. Se eu fosse uma borboleta, voaria em forma de roleta. Se eu fosse uma girafa, veria a savana por uma garrafa. Se eu fosse um palhacinho, seria tão bobinho como o meu cãozinho. Se eu fosse uma galinha, nunca sairia da cozinha. Se eu fosse uma baleia, levaria a viajar uma sereia. Se eu fosse um cavaleiro, salvaria uma princesa das mãos de um guerreiro. Se eu fosse um tubarão, teria sempre comichão. Se eu fosse um girassol, giraria à volta do sol. Se eu fosse uma bateria, nunca ficaria sem energia. Se eu fosse uma criança... Oh, mas eu sou criança. Que voa na imaginação. Levo a vida numa dança, sou aquilo que vai no coração. E este foi o nosso texto de hoje. Espero que tenham gostado.